Flávio Augusto da Silva, nascido no Rio de Janeiro, numa família de classe média baixa, aprendeu a fazer dinheiro através das vendas. E é por isso que ele está no nosso quadro Singulares. E no vídeo de hoje falaremos a história do Flávio Augusto da Silva, bilionário brasileiro, como que ele começou a sua história empreendedora e hoje ensinando várias pessoas a serem empreendedoras, se assim elas desejarem. Sendo filho de militar, ele quis ser um oficial da Marinha, uma posição muito prestigiada até os dias atuais e por muitos anos, só que por ele ser muito questionador, o que ele conseguiu? Conseguiu ser expulso. E para a família dele, o primeiro grande fracasso. Após essa primeira expulsão, ele estava meio perdido lá com seus 17 para 18 anos, decidiu fazer vestibular e a profissão escolhida foi Tecnologia da Informação. Acabou decidindo por São Paulo, estudar na Unicamp e aí com seus 18 anos, no Rio de Janeiro, acabou conhecendo a sua primeira namorada e atual esposa e com 18 anos ele teve uma grande decisão. Acabou ficando no Rio de Janeiro, abandonou os estudos em São Paulo e foi uma pessoa casada e ao mesmo tempo desempregada. Para a família dele, outro grande fracasso. Como qualquer pessoa desempregada que tem que dar os seus jeitos e conseguir dinheiro, ele começou a fazer viagens internacionais, para nós conhecido como viajar para o Paraguai, trazer muamba. No caso do Flávio Augusto, ele viajava para o Paraguai para comprar relógios e revender no Rio de Janeiro. Uma profissão, vamos dizer assim, que durou um certo tempo e adivinhe o que aconteceu com ele? Mais um fracasso. E ele estava lá, desempregado, com seus 18 anos, com as dívidas chegando, morando na casa dos pais, querendo ter aí um relacionamento melhor com a sua esposa, fazer as compras aí que eram necessárias para manutenção do casal, e ele estava olhando lá o jornal e encontrou uma oportunidade numa escola de inglês. Ele morava numa favela e a escola de inglês era no centro do Rio de Janeiro, ou seja, 2 horas para ir e 2 horas para voltar, isso para fazer o processo seletivo da escola. Então ele foi até essa escola e quais que eram as vantagens, os benefícios? Não tinha salário, tinha os treinamentos e tinha um plano de carreira. Se ele atingisse as metas que eram determinadas por os gestores dessa escola, ele ia galgando cargos e aumentando o seu prestígio e os seus cargos dentro dessa escola de inglês. Então, ele começou a trabalhar final de semana, trabalhar feriado, saber que ele tinha que atingir os resultados e olha só, com 22 anos, ele já era diretor nessas escolas. Ele já viajava essas escolas para ensinar as outras pessoas, ou seja, ele chegava lá com 22 anos e ensinava pessoas com 40, com 50 anos e ele repassava todo esse conhecimento como ele conseguiu atingir esses resultados. Veja que a visão dele era sempre do crescimento, se chegava a algum teto ele se sentia estagnado, ele queria o crescimento e ele queria também ter o seu próprio negócio. Então ele acabou saindo dessas escolas para abrir a própria escola dele. Essa escola que ele trabalhava era focado para o ensino infantil e ele teve a ideia de fazer o ensino voltado para adultos, que na época foi uma grande inovação. Depois que ele abriu as escolas, teve as dificuldades e tudo mais, com 27 anos ele já era milionário e com 27 anos ele já possuía filiais da escola que provavelmente você já ouviu o nome, que é o WhatsApp, em quase todos os estados brasileiros. Após 18 anos de atividade na escola, ele tinha, lógico, seus resultados, já era milionário, já possuía muitas coisas, aonde começou a ter pessoas interessadas no mercado em adquirir a empresa dele. Então foi os estudos que ele realizou e ele acabou entendendo que era interessante realizar essa venda e é onde ele vendeu, sim, a escola dele por quase R$1 bilhão. Além de milionário, ele acabou se tornando um bilionário brasileiro. Mas não acabou por aí. Foi para os Estados Unidos e começou a investir em futebol. Acabou mais uma vez realizando estudos, conhecendo sobre o potencial crescimento do futebol nos Estados Unidos, depois comprou um clube de futebol, vendeu o clube de futebol e ele se autodenomina um empreendedor serial.
ou seja, aquela pessoa que vai ver o negócio e depois que esse produto ou esse empreendimento que ele está envolvido começa a adquirir bastante valor, ele revende. Então isso é chamado de equity. Então, de uma forma bem simples e grosseira, para você entender ou ter uma ideia de como funciona. Você tem 250 mil reais. Com 50 mil reais você compra um terreno e 200 mil reais você compra uma casa. Você vai morar nela? Não, você pega e revende para alguma pessoa, vende essa casa, na verdade, por 500 mil reais. Ou seja, você colocou valor, a tua casa valorizou e daqui a pouco apareceu vários interessados. Isso vale para a empresa, isso vale para várias outras coisas. Você criar o rendimento nesse investimento que você fez. E nesse momento, ou no momento que ele estava fazendo esses outros investimentos, ele acabou descobrindo que a escola que ele criou, que foi a WiseUp, não estava indo muito bem. Ele chegou e foi lá e recomprou a escola WiseUp por um valor muito abaixo do que ele tinha vendido. Então, nesse caso, esse conhecimento que ele foi adquirindo, com esses negócios enormes que ele estava fazendo, eu consegui tirar 3 ensinamentos, estudando sobre a história e estudando sobre os outros negócios que ele tem, que você pode aproveitar para você também nos seus negócios, ou mesmo se você trabalha numa grande companhia ou se você está se sentindo estagnado. Ensinamento número 1, aprender a vender. Se você ainda tem preconceito com os vendedores, pense que quem move o mundo são as vendas. Então você está vendendo a todo momento, desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir. Você sempre está negociando alguma coisa. E você ser muito bom em vendas, isso significa que você vai facilitar a tua vida muito. Vendo a história do Flávio Augusto, ele sempre foi um bom vendedor. Ele aprendeu, ele se desenvolveu na carreira das vendas. Ensinamento número 2, ter controle emocional. Quando você está negociando milhões, ou mesmo quando você está tendo prejuízos milionários e você tem que entender que é uma coisa normal do processo, você tem que ter muito controle emocional. A maioria das pessoas se desesperam e a partir desse momento que você tem esse controle, você já sabe, ou pelo menos você espera, você se prepara que na frente as coisas vão melhorar. Ele teve muito nessa carreira e teve os resultados, as coisas que a gente pode nos apropriar também para ter os resultados que a gente tanto espera para a nossa vida. E o ensinamento número 3, liberdade de tempo. Então eu posso morar em qualquer lugar do mundo, eu posso começar o mês com as minhas contas todas quitadas, eu posso ter acesso às várias experiências no mundo inteiro, o que eu quiser, através do dinheiro, que é o objetivo de vários empreendedores. Então você já tem essa liberdade, mas você sempre pensa qual que é o próximo desafio e o que você pode estar inserido e como que você pode fazer a diferença no mundo, na sociedade que você vive. Gostou dessa história? Eu tenho certeza que sim. Fica a nossa dica e a recomendação para você assistir no próprio YouTube outros vídeos do Flávio Augusto. Tem muitos ensinamentos valiosos que você vai aproveitar na tua vida como empreendedor. Então, aproveite esses ensinamentos. Se você quiser, adquira os livros do Flávio, que são fenomenais, você não vai se arrepender. E, logicamente, a Nirá Consultoria sempre está aqui trazendo novidades, histórias de vendedores, dicas para você melhorar nas suas vendas e, principalmente de tudo, a gente quer que você nos ajude a crescer também. Então não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o seu comentário, sugerir temas para próximos vídeos, coisas que você queira saber e nós ficamos à disposição. Até o próximo vídeo, muito obrigado!